Olá, gente querida do coração verde e amarelo. No clima do Natal, mais um Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. As informações do nosso país, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. Queremos saber de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você está assistindo esta edição. Participe do chat ao vivo, deixe o seu comentário, veja aí se o sininho de notificações está ativado para sempre receber um alerta de nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias desta edição. Dia de repercussão com o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que foi preso em sua casa, além de outros que também foram presos em ação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e da Polícia Civil, em operação que apura corrupção na prefeitura da cidade. O presidente da Câmara Municipal do Rio, Jorge Felipe, assumindo a prefeitura, uma vez que o vice de Crivella morreu em 2018. Muitos brasileiros atentos ao que aconteceu com o jornalista Oswaldo Eustáquio, que, como todos sabem, por ordem da Justiça, está preso na Papuda, em Brasília, desde 18 de dezembro. No entanto, na segunda-feira, dia 21, algo aconteceu na cela onde Oswaldo Eustáquio estava e ele precisou ser levado ao hospital de base do Distrito Federal às pressas. As primeiras informações davam conta de um ferimento na região da coluna vertebral. Nas redes sociais, muitas cobranças sobre o que teria acontecido e, sobretudo, sobre as decisões que levaram o jornalista à prisão, além de cobranças para manifestações e ações do governo federal em apoio ao caso. A ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, afirmou que colocou uma equipe para averiguar e dar apoio. Já o ministro das Comunicações do governo federal, Fábio Faria, disse que o assunto está sendo tratado no Ministério da Justiça e a Advocacia Geral da União. Estamos totalmente cientes e acompanhando de perto, comentou Fábio Faria. Pelas redes sociais, a deputada federal Bia Kicis, que está acompanhando a situação de perto, tem publicado informações, sobretudo em relação a exames e a preocupação de uma eventual paraplegia permanente do jornalista, já que o mesmo teria chegado ao hospital sem movimentos nas pernas. Ricardo Vasconcelos, advogado do jornalista, disse que Eustáquio consertava o chuveiro de sua cela no presídio da Papuda quando caiu sobre a pia e fraturou uma vértebra. Foi uma lesão, possivelmente permanente, que pode impedi-lo de andar, afirmou Vasconcelos ainda antes de exames complementares ao visitar o jornalista no hospital de base em Brasília. E deputado entra com representação contra Bial por difamar Bolsonaro. Você se lembra daquela abertura de programa a qual o Pedro Bial usou para atacar o presidente Jair Bolsonaro? Pois bem, o deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, também lembra. Aliás, ele não só lembra, como anunciou em suas redes sociais, que entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da República contra o jornalista da Globo por difamação e calúnia contra o presidente da República. Segundo Jordi, Bial incorreu em crime da Lei de Segurança Nacional. O deputado ressaltou que a liberdade de imprensa não dá salvo-conduto para o cometimento de crime contra os três poderes. Jordi disse também que não se pode mais tolerar atos de desrespeito e crimes contra o presidente da República. Em uma outra postagem, o deputado compartilhou trecho de um programa da Rádio Jovem Pan que transmitiu a fala de Bial. O apresentador acusou o presidente Jair Bolsonaro de contribuir de forma decisiva para que mais mortes acontecessem. Acusou também de sabotar ministros da Saúde e da Educação e de inventar remédios falsamente milagrosos. Bial também disse que a abertura de escolas nem foi mencionada. Ele também chamou o presidente de desgovernante e de acéfalo. Carlos Jordi descreveu o discurso do ex-apresentador do BBB como criminoso. Segundo ele, a fala de Bial não passa de mentiras e ataques à honra do presidente da República. E para aqueles que se perguntam, mas por que o próprio Bolsonaro não representa contra o jornalista? Bem, essa é fácil, hein?
Se responder a um jornalista à altura de seus ataques e fake news já faz do presidente, na cabeça e nas palavras da velha imprensa, um ditador que ataca jornalistas, imagina se ele representa contra um. Aí a Terceira Guerra Mundial, né? O discurso do Bial contém fake news para ser desmentida. Mas sabe como é, né? A fake news, ela só vale para os destros. Aliás, para esses, pode inclusive cerceamento de liberdade, de expressão. Os canhotos, bem, esses no máximo excedem o discurso ou cometem deslizes, enganos, mas nunca uma fake news. Mas diz aí, o que você achou da iniciativa do Carlos Jordi? De Brasília, Andréia Luiza Matias. A Operação Boca Livre, deflagrada pela Polícia Federal, gente, para investigar contratos fraudulentos na Lei Rouanet em anos passados, informou que os desvios de recursos federais podem chegar a 180 milhões de reais em projetos culturais beneficiados com isenção fiscal. A PF acredita que o Ministério da Cultura, à época, pode ter facilitado o esquema de fraudes desde 2001, pois os dolos incluem a não execução de projetos, superfaturamento, notas fiscais de serviços ou produtos fictícios, projetos simulados e duplicados, além da promoção de contrapartidas ilícitas às incentivadoras. O fato é que houve, no mínimo, uma falha de fiscalização por parte do Ministério. A investigação é que vai determinar isso, afirmou o delegado regional Rodrigo Campos Costa, completando que as irregularidades eram evidentes e os documentos fraudados de forma grosseira. De acordo com as investigações, gente, eventos corporativos, shows de artistas famosos em festas privadas, livros institucionais e até uma festa de casamento foram custeados com recursos da Lei Rouanet. Uma verdadeira farra. Quem captava dinheiro era um grupo com supostas facilitações no âmbito do Ministério da Cultura, que não só propiciava as condições ideais para a aprovação desses projetos forjados, como também exercia uma fiscalização pífia ou nenhuma, de forma dolosa, para que esses projetos plagiados repetidos não fossem identificados como tais, explicou Karen Luiz, procuradora da República. A Lei Rouanet foi criada em 1991 para permitir a captação de recursos para projetos e ações culturais em troca de incentivos fiscais a cidadãos e empresas que tinham interesse em patrociná-los. Está aí, gente, a bem da verdade. Quantos de nós brasileiros, simples brasileiros, conhecemos talentos brasileiros que de fato mereciam um apoio e que receberam algum apoio pela Lei Rouanet, por exemplo? A não ser poderosos que já estavam na calçada da fama, ou então elementos que trapaceavam para aproveitar as vantagens, como investiga essa operação. Isso tudo cessou e é por isso também o motivo de muitos raivosos contra o governo Bolsonaro. Raivosos que se aproveitavam da Lei Rouanet e que hoje estão na seca. E se você não gostou da ideia do deputado Aécio Neves, que está com projeto prevendo punições para quem não tomar vacina, espere só para ver isso. Senador propõe cadeia de até 8 anos para quem não tomar vacina contra a Covid-19. O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, decidiu prender. Isso mesmo, ele decidiu prender. Apresentou um projeto de lei que prevê, gente, prisão de até 8 anos para quem não tomar vacinas em casos de emergência de saúde pública, como é o caso da pandemia da Covid-19. O texto prevê ainda a punição para pais que não vacinarem os seus filhos e também para quem divulgar notícias falsas sobre as vacinas do Programa Nacional de Imunização. Bom, aí eu até concordo com o senador, viu? Esse negócio de notícias falsas que a gente vê por aí, ó, não estão com nada. Pelo projeto de lei, a punição acontecerá apenas quando não houver justa causa para a não vacinação. Segundo o senador Coronel, é urgente que se tome medidas para a contenção desse mal que pode prejudicar a vacinação e
também atrasar ainda mais a saída do país da crise sanitária provocada por essa pandemia. O projeto ele reitera a saúde como um bem coletivo e, sendo assim, quando um grupo de pessoas deixa de se vacinar, toda a comunidade pode ser afetada e o sistema de saúde sobrecarregado. O apresentador da TV Globo, Luciano Huck, compartilhou um artigo do jornal Folha de São Paulo que apresentou o título "Esquerda acerta ao apoiar Maia". Como vimos, o PT, por exemplo, se aliou a Maia para tentar fazer o novo presidente da Câmara. Luciano Huck, que pretende ser candidato a presidente em 2022, ao que parece, diz: "Neste momento em que o Brasil precisa reforçar o diálogo, é bom ver gente que pensa diferente, que enxerga um futuro melhor para o país por lentes diversas, sentados na mesma mesa, construindo uma agenda comum de defesa da democracia e da liberdade", disse Huck, achando bonita a aglomeração de petistas, esquerdistas, além de Maia, claro, e outros. Com atos e manifestações, não é? Aos poucos, pedras que são pedras se encontram. No cargo há 6 meses, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, se tornou um dos principais articuladores do presidente Jair Bolsonaro nas relações com o Congresso, com partidos políticos e autoridades da República. Nos bastidores, imbuído de um espírito conciliador, o Fábio Faria trabalhou para apaziguar os ânimos entre os poderes, que estavam bastante exaltados, e ajudou a construir pontes de entendimento que julga cruciais para o sucesso do governo. Filiado ao PSD e evangélico, Faria agora atua nas disputas na Câmara e no Senado para eleger candidatos comprometidos com a agenda liberal e a pauta conservadora de Bolsonaro. Em entrevista à Veja, no seu escritório em São Paulo, o ministro defendeu as atitudes do presidente em relação à Covid-19, diz que nenhum nome de centro tem chance de suplantar Bolsonaro em 2022, mas admitiu que o governo precisa melhorar na guerra da comunicação na questão ambiental. Para Fábio Faria, na questão pandemia, a disputa pelas diferenças políticas e ideológicas, as disputas não foram eliminadas, mas melhorou muito isso. Nós tínhamos uma guerra muito forte entre judiciário e executivo, uma crise diária de palavras, porque a imprensa cava denúncia de corrupção no governo. Esse é um legado que o brasileiro vai saber reconhecer. Bolsonaro também trouxe uma agenda liberal para a economia. Votamos a reforma da Previdência sem ter nenhum ministro indicado por partido político, algo que consideravam impensável. Fábio Faria defendeu, as recentes negociações do governo para ampliar a força na Câmara e no Senado. Para aprovar a sua agenda, ele precisa ter maioria no parlamento, por isso está de olho nas eleições da Câmara e do Senado. Várias coisas que ele defendeu em 2018 não foram nem pautadas. Precisamos aprovar reformas. Tem a pauta conservadora, como a redução da maioridade penal. Bolsonaro precisa ter um aliado, não só da agenda econômica, mas que saiba que o exercício da democracia é pôr em votação uma pauta, mesmo sem concordar com ela. Por essa razão, a preocupação é: temos alguém que nos dê tranquilidade em relação a isso, termos alguém. Questionado se ele vê algum risco, à reeleição de Bolsonaro, ele disse que o presidente vai enfrentar a esquerda. E é um Guilherme Boulos, um Ciro Gomes, talvez o Fernando Haddad, de novo, ou outro nome do PT. O eleitor de centro virá com Bolsonaro. Fábio Faria diz também não ver João Dória com força para 2022, nem Moro, o qual, segundo ele, traiu a carreira de juiz ao virar político, depois traiu o governo e, por algo, traiu o próprio legado ao ir trabalhar para empresas que ele condenou. Para Faria, nem Huck deve decolar, pois ele tem uma coisa que o prejudica, que é ser da Rede Globo. O ministro das Comunicações ainda diz: Bolsonaro disputa com ele mesmo porque não tem ninguém à altura, não tem um Lula da década passada para ser o antagônico. Por isso tentam desconstruir o presidente
com tanta força, mas não vão conseguir, aposta Fábio Faria. E você, concorda com essa ideia do ministro das Comunicações? O governo federal publicou, gente, a medida provisória 1018/2020, que reduz os tributos sobre as antenas de banda larga via satélite de pequeno porte, como uma forma de incentivar a diversificação dos meios de acesso à conexão de alta velocidade. O Ministério das Comunicações, que assina a MP junto com o Ministério da Economia e o presidente Jair Bolsonaro, avalia que a medida trará até 2030 um saldo positivo de 4,4 bilhões de reais ao país na diferença entre a desoneração e o retorno dos investimentos. A pasta alega que fora dos centros urbanos, especialmente nas áreas rurais, os satélites são a única forma dos brasileiros terem acesso à internet. Com a aprovação da MP, o Ministério das Comunicações calcula que os atuais 350 mil pontos de estações VSAT saltarão para 750 mil em 2025. Se comparada às tecnologias de internet via fibra ótica e rede sem fio, a internet via satélite é a mais viável para conectar os brasileiros que vivem nas áreas rurais, remotas e em cidades com baixa população e de difícil acesso, diz o Ministério das Comunicações. Está aí, em breve, mais facilidades para a internet chegar cada vez mais forte em banda larga, alta velocidade, no interiorzão do nosso Brasil. Há um ano, o especial de Natal do Porta dos Fundos causou polêmica nacional, não é? Agora, uma declaração de um dos principais integrantes do Porta dos Fundos explica o pensamento e o motivo que levou o grupo a fazer um trabalho que grande parte dos brasileiros não gostou. Novamente, Fábio Porchat dividiu opiniões nas redes sociais quando, no programa Roda Viva da TV Cultura, atacou com palavras de baixo nível ao presidente Jair Bolsonaro, mas também criticou a interpretação da Bíblia em entrevista. Ele, Porchat, foi o intérprete de Jesus no especial de Natal do Porta dos Fundos. O humorista falou que não enxerga veracidade na Escritura Sagrada. Diz ele, quanto mais a gente lê a Bíblia, mais ateu a gente é, declarou Fábio Porchat, causando indignações. Não dá para acreditar no que está ali na Bíblia, literalmente, diz ele. São parábolas muito bonitas, ideias muito bacanas para a gente lidar com a sociedade, com o outro, com as adversidades, afirmou o humorista que fez o papel de Jesus como gay no especial de Natal Porta dos Fundos. E foi além ainda, ao dizer literalmente que não acredita na Bíblia como livro sagrado. Ele é ateu. Olha, gente, há uma diferença entre não acreditar e ridicularizar a fé. Sobretudo em meio a um povo que, com seus problemas e defeitos, é predominantemente um povo que crê. Aliás, vimos as maracutaias da Lei Rouanet, não é? Ao longo das últimas 2 décadas, e certamente muitos dos trabalhos financiados pelo dinheiro público, dos incentivos, foi para fazer justamente trabalhos dessa natureza, trabalhos que tentam vender a ideia de que nós brasileiros somos idiotas e temos uma fé ridícula. E o Senado deve apreciar em fevereiro a adesão do Brasil à aliança para acelerar o desenvolvimento e a fabricação de vacinas contra a Covid-19. A medida provisória autoriza o Brasil a aderir ao consórcio COVAX Facility de acesso à vacina contra a Covid-19. Com isso, o país terá acesso a um portfólio de 9 vacinas em desenvolvimento, além de outras em fase de análise. Isso mesmo, hein? 9 vacinas. Por ter sido modificado pelos deputados, o texto tornou-se projeto de lei de conversão e deve ser votado até 3 de março de 2021, quando perde a vigência. Mas os senadores prometem análise para fevereiro, viu? Dessa vez não vai caducar. Quando menos dessa vez. A intenção do projeto é proporcionar o acesso do país a vacinas seguras e eficazes contra a Covid-19. O governo brasileiro não fica obrigado a adquirir as vacinas por meio do projeto. A compra é opcional, vai depender de análise técnica e financeira para cada caso e poderá ser feita sem licitação.
Os deputados inseriram no texto uma determinação para que, no caso das vacinas autorizadas, seja dispensada a assinatura de quaisquer termos de responsabilidade ou de consentimento por parte das pessoas. Ou seja, vacina autorizada dispensa o seu consentimento, a sua assinatura em qualquer termo de responsabilidade. O COVAX Facility, ele é coordenado pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Envolve governos, laboratórios e fabricantes com o objetivo de garantir o desenvolvimento contra o novo coronavírus. E vale lembrar que a Anvisa, ela liberou o certificado de boas práticas de fabricação para a empresa Sinovac, parceira do Instituto Butantan, na produção da vacina Coronavac. É uma etapa que faz parte dos pré-requisitos para o processo de registro da vacina. Pelas redes sociais, o Instituto Butantan anunciou o envio dos resultados das 3 fases de testes para a Anvisa e disse mais, abre aspas, em breve a primeira vacina brasileira contra a Covid-19 estará pronta. Fecha aspas. De Brasília, Fábio Santos. E veja essa aqui, ó. Durante Jornal na Globo, vaza gemidão e viraliza nas redes. Um áudio suspeito invadiu o Bom Dia Brasil da Globo, enquanto acontecia interação entre jornalistas do programa. E, de repente, um som com gemido, seguido da expressão "ai", surgiu no som. Um dos jornalistas não conseguiu conter uma risada em meio à sua fala. Visivelmente envergonhado, prosseguiu com o jornal e tentou contornar a situação. O gemidão no Jornal Global. E alguns momentos do presidente Jair Bolsonaro em Santa Catarina, onde está descansando agora e deve retornar a Brasília, segundo informações, às vésperas do Natal, nesta quarta ou quinta-feira. Qual assunto? Bolsonaro, se eles quiserem botar na janta, vamos falar de $1 bilhão roubado pela família Marinho? Boa! $1 bilhão roubado pela família Roberto Marinho? Por isso que nós elegemos! Grupo lixo! Sai fora! A Globo não é lixo, porque lixo pode ser reciclado. Toma, Globo! Palavrinha pro povo. Se o pessoal tivesse vergonha na cara, ajudaria o Brasil, mas só mentira, maldade. No Brasil, você pode falar, no Brasil nunca se preocuparam com isso. Veja quem trabalha com esse assunto. O ministro Marcos Ponce. Pegue os ministros da ciência e tecnologia que antecederam, vê o padrão dos caras, vê do Marcos Ponce. E tem gente que me critica ainda, tá certo? Nunca tivemos um ministro com a estatura de conhecimento dele, nunca. E ele tem investido bastante, só que isso aí não dá imprensa. A imprensa, esse lixo que está aqui, só publica que não presta. Que não vale nada. O lixo é reciclável, presidente. O lixo é reciclado, você falou. Presidente, chorou. E atenção, você acessa agora mais uma emocionante reflexão. Para assistir, clique no vídeo que está aparecendo e assista uma bela lição de vida no canal Reflexões. Clique agora. E que Deus abençoe a você e a sua família.